Cerca de 10 milhões de contribuintes podem deixar de pagar imposto de renda se a nova faixa de isenção, que será anunciada nesta terça-feira pelo governo, for aprovada pelo Congresso. São os cidadãos com renda entre a atual faixa de isenção de R$ 2.824 e R$ 5.000, o novo limite da isenção pela proposta do governo. Com a proposta, que ainda tem que ser aprovada e não vai valer para as declarações deste ano, mas para de 2026, mais de 26 milhões de pessoas serão totalmente isentas. Nesse ano, por exemplo, a Receita Federal espera receber 46 milhões e 200 mil declarações do Imposto de Renda 2025, com ano base em 2024. Mas a tramitação não será simples. E quem explica isso detalhadamente é o Wilson Lima no quadro Bastidores do Meio-Dia. Para você que nos acompanha aqui ao vivo em O Antagonista e pelo canal BMC, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação diária. Meu caro Inácio, a questão é a seguinte: se o governo imaginava uma festa, olha, a verdade é que essa festa programada pelo governo Lula para apresentar a proposta que vai isentar a faixa, que vai aumentar a faixa de isenção, ela promete ser regada com um belo de um bolo. Sabe aquele bolo feito com um tanto quanto de constrangimento? Sabe aquela torta de limão com cobertura de constrangimento? Pois bem, é isso que se avizinha daqui a pouco aqui no Congresso Nacional. Por quê? Eu conversei hoje pela manhã com vários líderes e o que eles me dizem? Eles me falam o seguinte: Wilson, o governo federal não conseguiu fechar as contas. Não basta simplesmente você taxar quem ganha, taxar os ricos ou super ricos, que seria um universo de aproximadamente 140 mil pessoas, de pessoas que ganham mais de 600 mil reais ao ano, para você conseguir cobrir a faixa de isenção de 10 milhões de pessoas. Essa conta não fecha. E segundo parlamentares, tanto da oposição e até alguns da base aliada, eles me falam o seguinte: olha, Wilson, o governo vai ter que apresentar uma proposta muito sólida para que o Congresso engula. E há uma sensação aqui no Congresso Nacional, Inácio, de que o governo Lula está fazendo o quê? Jogando para a plateia. Isso mesmo. No momento que o Lula junta Davi Alcolumbre de um lado e Hugo Mota de outro, respectivamente os presidentes do Senado e da Câmara, a sensação que se tem é que o governo quer lançar para a plateia, quer lançar para a população. Afinal de contas, quem não quer pagar menos imposto de renda, não é verdade? Então, o fato, meu caro, é que esse movimento também tem incomodado vários parlamentares, várias lideranças, porque faltou azeitar a máquina, faltou deixar claro de onde que vai sair o custo, de onde que o dinheiro, que o governo vai conseguir compensar esse custo da reforma do imposto de renda, que está, num primeiro momento, estimado em 27 bilhões de reais. Mas alguns cálculos do governo apontam que essa isenção, né, que essa faixa fiscal, ela pode gerar, de fato, uma renúncia fiscal de aproximadamente 35 bilhões de reais. É muita grana, Inácio. Então, assim, não é algo fácil. E no Congresso Nacional, os parlamentares vão bater muito pé, porque o governo vai ter que apresentar as contas. E aí, vai bater, não vai bater? E até agora, o que se fala no Congresso é que a conta não fecha. O governo sequer conseguiu fechar a conta do orçamento de 2025, que dirá a conta para se isentar, para se aumentar a faixa do imposto de renda para 5 mil reais para aproximadamente 10 milhões de pessoas. É uma conta que não fecha e aqui no Congresso Nacional poucos acreditam que ela vai fechar. Wilson, só antes de chamarmos o nosso convidado que nós temos aqui e está esperando, o fato do governo jogar tudo isso no colo do Congresso, sendo que ele já não tem todo esse trânsito com o Congresso, já não está com a popularidade lá em cima que obrigaria o Congresso a ser mais simpático às causas do governo, é mais um desgaste que o governo está comprando gratuitamente, ou não? Inácio, o que o governo Lula pensou, aí de novo, uma coisa é você pensar, outra coisa é de fato aquele plano ocorrer. O governo Lula imaginou o seguinte, olha, vamos apresentar uma pauta popular, os parlamentares vão votar com a gente e vai estar tudo certo. Essa era a ideia.
todo mundo vota, né? Afinal de contas, Inácio, vamos combinar, né? Quem não quer pagar menos imposto de renda? Quem não quer fugir das garras do leão? Todo mundo quer fugir, isso é fato, pauta popular. Só que a grande questão é a seguinte: como o governo ainda não apresentou a conta, o governo vai ter que saber de onde que ele vai tirar. Vai tirar de onde? Vai tirar de emenda parlamentar? Tem um deputado que já está com esse medo. Vem cá, vamos garantir isenção de imposto de renda, mas aí eu vou ter que mexer na minha obra lá no meu interior? Eu não vou aceitar isso. Então, é uma crise que se avizinha, mas vai depender muito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, eu conversando com o líder, perguntei para ele, assim, até em tom de num tom mais leve: ô líder, o que o Haddad vai ter que fazer para convencê-los a votar essa proposta? Vai ter que se maquiar? Vai ter que levar todo mundo para jantar? Como é que vai ser? O parlamentar riu e disse o seguinte: Wilson, ele vai ter que mostrar que o governo Lula vai deixar de ser governo Lula. Aí você tem uma ideia do clima maravilhoso que vai ser nessa tarde de terça-feira aqui em Brasília. Fernando Haddad, também conhecido como o matemágico. Vamos ver como é que ele faz com esses números. Bom, ainda sobre o imposto de renda, nós vamos falar com o economista Lucas Borges para falar justamente sobre o impacto dessa nova possibilidade de faixa de isenção. E a entrevista será conduzida pelo nosso Wilson Lima, lá de Brasília. Boa tarde, doutor Lucas. Wilson. Doutor Lucas, boa tarde. Seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. E a conta vai fechar? Qual é a expectativa que se tem para essa faixa de isenção, essa nova faixa de isenção de R$5 mil do imposto de renda? Ela é possível? É possível que de fato isso saia do papel? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Inácio, e a todos que nos escutam, nos assistem. Prazer estar aqui com vocês. E olha só, Wilson, você falou um ponto muito interessante aqui, né, na introdução da matéria, que é o seguinte: quem não quer pagar menos imposto? Eu acho que a gente tem um ponto positivo para olhar nesse sentido, que eu acho que existe uma conscientização das pessoas acontecendo no sentido de quererem pagar menos imposto, tá? Essa é uma análise que eu faço. Porém, aí está um problema, né? Eu não vejo muito essa conta fechando, tá? A gente teria aí um déficit de arrecadação de 27 bilhões, inicialmente é isso que a gente estima. E aí vamos lá, né? Vamos entender o cenário que nós estamos atualmente. Primeiro, a gente não tem o orçamento do ano fechado. Nós temos também aí um aumento de ministérios acontecendo, emendas parlamentares, que você também citou muito bem. Então, nós temos uma pressão muito complicada agora acontecendo no país. E aí, quando se fala, assim, eu vi muitos analistas estão comentando, e essa seria a proposta do governo, de taxar super ricos, né, como eles chamam, e dividendos, né, para pessoas que ganham aí acima de 50 mil. Vejo dois problemas aqui nesse sentido, tá? Primeira coisa, taxação de super rico, a não ser que seja algo global, eu não vejo parando muito em pé, tá? A Noruega tentou fazer isso no passado e não funcionou. Na verdade, o que aconteceu foi uma fuga de capital, e aí você está tirando o quê? Você está tirando investimento do país e empregos, tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se você vai taxar dividendo, eu acho que você pode ocorrer aí uma questão que vai causar uma dupla tributação. Ou seja, você já taxa as empresas no lucro e você taxaria também no dividendo. Não sei se isso para muito em pé, tá? E ainda assim, não sei se isso seria o suficiente para arrecadar o que o governo precisaria. E de onde ele tiraria isso? Aí está uma boa pergunta. Não, essa é uma boa pergunta, uma pergunta que se faz no Congresso. Da onde que vai tirar isso? Como é que o governo, de fato, vai conseguir fechar essa conta? Agora, a gente está falando, doutor, de um universo que pode beneficiar 10 milhões de pessoas. E aí tem mais uma questão política, Inácio, que eu acabei esquecendo de falar no meu comentário inicial, é que tem deputado que também não está muito afim de endossar essa proposta, porque sabe que isso pode servir como propaganda política do governo Lula para o ano de 2026. Por isso que ele quer passar esse projeto em 2025, inclusive é a prioridade número 0 do Palácio do Planalto. Agora, doutor, o senhor acredita que esse contexto político pré-eleitoral, o Lula praticamente não, o Lula já acionando o modo campanha, né, já apertou o botãozinho, intensificou gastos, tem intensificado gastos com propaganda, o senhor acredita que isso pode contaminar o debate em relação a esse projeto, que de fato, como eu falei no início, né,
O mérito ninguém discorda, mas me parece que o time, ele de fato pode contaminar esse projeto. Você acredita também nisso, não? Acho que você entrou um ponto fundamental. Timing, acho que está complicado por conta disso. Assim, analisando de forma fria, né, é muito complicado para um congressista votar contra um projeto que é popular, né, porque isso vai afetar, enfim, a imagem dele perante a opinião pública e nenhum político quer isso, né? Vamos encarar o fato é esse. Porém, eu acredito que a gente precisa analisar isso de uma forma mais profunda. A gente vive um cenário inflacionário no país, né? E essa medida pode inflacionar ainda mais o cenário que nós temos. Se isso acontece, a gente não vai ter margem para poder baixar juros. Então, a gente pode acabar vivendo aqui um cenário, inclusive, de dólar alto no futuro novamente, por conta disso. Se você tem uma instabilidade, enfim, jurídica, de talvez a conta não fechar, o investidor ele busca segurança, né? A gente viu isso acontecendo no final do ano passado. Então você pode ter uma fuga de capital do Brasil, ou seja, quando o investidor ele vende real e compra dólar, né? Afinal tem-se uma imagem muito errada do mercado, como se ele fosse especulador. E não, o mercado ele simplesmente é um termômetro da situação. E o investidor ele busca rendimento seguro. Então, o que a gente pode ver a longo prazo, com esse projeto avançando, é uma inflação, juros altos, que inclusive a gente já tem uma previsão de fechar o ano com juros a 15%, e possivelmente até uma alta do câmbio. E eu digo mais, em economia, o que a gente diz é o seguinte, tá? Desemprego é um dos últimos sinais que um país que está em alguma crise ou instabilidade fiscal vai demonstrar. Então, o que pode acabar acontecendo aí é um desemprego também aqui a longo prazo, né? A gente está em um ano extremamente desafiador, não é um ano como foi no ano passado, a gente vai ter um crescimento do PIB infinitamente menor, uma arrecadação menor, inflação alta e juros altos.